me leva pra casa. Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, pois longe de ti não é o meu lugar. Estamos falando de gratidão. E quando falamos em gratidão, me parece que num primeiro momento eu tenho que manifestar a minha satisfação, porque eu só sou grato quando eu estou satisfeito, ou pelo menos quando eu estou satisfeito, eu de imediato sou grato. A bem da verdade é isso, e por mais que eu venha a ser espiritual, você também guarda essa mesma certeza no teu coração. Quando te acontece alguma coisa de gostoso e de bom, você é agradecido. E é assim que caminhamos na nossa jornada. E quando nós temos questões de contentamento ou satisfação do desejo, me parece que é quando nós alcançamos algo a mais, uma posição melhor do que eu estava antes. Vou dar alguns exemplos. Quando eu tenho uma promoção no meu emprego, eu me sinto bem. Como eu fico agradecido. Quando no final do mês eu olho na minha conta, Renato, e por acaso aparece um dinheiro do nada. Não do nada, mas depois eu vou pesquisar e, por exemplo, é a Receita que me deu uma restituição. Eu fico agradecido, porque eu estou numa posição hoje melhor do que a que eu estava no ontem. Agora, em regra, para eu alcançar uma alta posição ou uma melhor posição, eu tenho que plantar, eu tenho que investir, eu tenho que dar um engajamento melhor e maior na minha vida para alcançar aquele objetivo. A regra é assim. E passar por este investimento, ou neste processo de investimento, eu tenho traumas, eu tenho dificuldades. Se você pegar uma vida de um atleta, vamos para o meio do desporto, né? Então, um atleta que quer vencer o que ele era antes, um atleta que quer vencer o seu adversário, ele tem que exaustivamente treinar, e essa capacitação, esse treinamento cansa, traz uma fadiga muscular, traz até uma fadiga mental. São traumas que ele vai ter que ter para alcançar um amanhã melhor. E olha, mesmo em tendo dinheiro, né? Afinal, o dinheiro é interessante, é uma figurinha interessante, sempre foi um viés que bateu muito forte no coração do homem. Se olhar a palavra de Deus, ele fala do dinheiro desde o começo, desde lá do Velho Testamento, se fala no dinheiro, porque ele sempre esteve envolvido. Mas mesmo tendo o dinheiro, se você quer algo a mais, você vai ter que passar por este processo de capacitação, de melhorias e por esses traumas. Algumas pessoas que tiveram sucesso, eles alcançaram uma posição melhor, um destaque, não no viés cristão, tá? Só conseguiram algo a mais e pagaram preços altíssimos por conta disso, e não souberam traçar uma trajetória em suas vidas. Vou dar alguns exemplos. Kurt Cobain, né, que cantava para um conjunto que vocês não conhecem, porque vocês são novos. Os que são mais antigos, como eu, vão se lembrar, o Nirvana, né? Ele era o vocalista do Nirvana, ele alcançou o mundo, ele foi famoso, se matou. Enfim, uma vida traumática, e acabou morrendo em 94. Aqui, alguns se lembram de uma mulher maravilhosa, Marilyn Monroe, né? Então, um ícone de beleza, e ela empreendeu as suas atividades no meio artístico. Ela ganhou o mundo, mas também teve um fim traumático. Vindo mais para perto, Robin Williams, né? Aquele artista que fazia, e é até interessante, ele só fazia comédia, uns filmes legais. Até hoje eu ainda assisto os filmes daquele moço. Tirou sua própria vida. Enfim, pessoas que tiveram um crescimento, investiram, passaram por traumas, mas não conseguiram dar andamento normal em sua trajetória. Por conta desses traumas, acabaram por tirar a sua própria vida. Outras pessoas tiveram também um crescimento, mas traumas diferentes
os abortaram do caminho, posso chamar assim. Por exemplo, John Kennedy, um cara que foi um extraordinário presidente. Até hoje, as falas, os gestos e as posturas dele são repetidos. E com um tiro, ele foi tirado do viés da sua trajetória planejada. Teve traumas. Moacir Franco, agora em 2019, sofreu um violento assalto, foi maltratado antes de tirarem o que ele tinha de dinheiro ali naquele momento. E uma figura interessantíssima, um homem interessantíssimo, que não tirou sua própria vida, não foi um outro que tirou, mas também passou para o outro lado da eternidade, e para alguns antes do tempo. Enfim, Chadwick Aaron Boseman, o cara que fez o Pantera Negra, um cristão, que se dedicou incansavelmente para alcançar uma posição melhor no viés artístico, e ele foi extraordinário como ator, produtor, mas um câncer tirou ele daqui. Foi jovem embora. Enfim, traumas que essas pessoas tiveram e que sofreram, e que inegavelmente os levou daqui. Trazendo uma referência agora para a palavra de Deus, 2 homens passaram por situações traumáticas em suas trajetórias. Um do Velho Testamento e um do Novo. O do Velho Testamento está lá no livro de Reis. Um rei chamado Ezequias, um homem que veio de uma criação. Enquanto eu estava vindo aqui com o outro Renato, que aqui a gente vem sempre em dose dupla, né? Viemos em Renato em duplicidade. Nós falávamos da criação, que a criação não justifica os teus erros do agora, mas explica. E esse menino, Ezequias, teve uma criação maléfica. O pai dele, depois você pode acompanhar lá no 2º livro de Reis, Acás era um idólatra. Ele maltratava a palavra de Deus, ele maltratava o caminhar com justiça e retidão. Essa foi a criação de Ezequias. E olhando por um primeiro momento para essa criação, pelos traumas que ele sofreu, embora ele desejasse ter um amanhã melhor, tudo indicaria que ele seria também uma pessoa do mal, um viés torto. Mas não foi assim. Ele teve uma trajetória diferente. Ontem eu assisti a um filme que deve ser antigo e ele é bom, só não me pergunte o nome, eu não lembro. Lembro sim, chama Alerta Vermelho. É com o The Rock, né? Aquele moço bonito, forte, né? Parece o Renato. E na trajetória ele falava e ele se identificava como policial, mas depois nós descobrimos que ele não é um policial. E aí o rapaz com quem ele teve um relacionamento falou: poxa, mas você falou do seu pai, é tudo mentira? Ele falou: não, é tudo verdade. O meu pai sim era um bandido de marca maior, e eu quis ser melhor do que ele, por isso que me tornei esse bandidão. É mais ou menos isso. Mas enfim, a criação explicou o caminhar deste homem. Para Ezequias foi diferente. Ezequias foi um homem que caminhou e muito bem segundo a palavra de Deus. Se você pegar lá a partir do capítulo 20, você vai ver que mesmo assim, traumas vieram na vida de Ezequias. Eu vou ler rapidamente com vocês, se vocês quiserem acompanhar. Está no 2º livro de Reis, capítulo 20. E é interessante, né? Se você continuar acompanhando a história desse rei, está lá em 2ª Crônicas, você vai ver que logo quando assumiu, ele voltou a celebrar a Páscoa, ele destruiu as estátuas onde os anteriores, os seus antepassados adoravam, ele começou a restabelecer um culto de adoração sincero e verdadeiro para Deus. Porém, os dias se passaram e eis que chegamos. 2º livro de Reis, capítulo 20, diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha o que esse homem fez. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te,
de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Amém. Eu me coloquei por um momento no lugar de Ezequias, um homem que teve uma criação maltratada, mas que de repente assumiu um posto de importância. Ele se tornou rei, e então ele começa a enveredar nos caminhos dentro da maior retidão possível, segundo os propósitos do Senhor. Ele limpa o templo, ele restaura o templo, ele derruba as estátuas de adoração, ele volta a celebrar a Páscoa, ele volta a ter intimidade com Deus. Assim caminhava Ezequias, e de repente ele recebe um profeta de Deus, que traz um recado curto e grosso: ponha em ordem a tua casa, porque não viverás, pelo contrário, morrerás. Em estando no lugar de Ezequias, provavelmente também iria proceder uma oração, mas só pedindo para Deus me livrar do mal, me trazer da cura, me restabelecer para eu continuar adorando. E ainda justificaria a minha oração: Senhor, estou recuperando o teu tempo, estou te adorando verdadeiramente, ainda tenho muitos planos e muito por fazer, restaura a minha vida. Seria essa a minha oração. Qual foi a oração de Ezequias? Senhor, só te peço uma coisa, só uma: não te esqueças de como andei, do quão reto perante o Senhor eu fui. E virando o seu rosto para a parede, chorou, porque no coração daquele homem pulsava a vida. Ele desejava viver, ele tinha o anseio da vida, ele tinha planos para amanhã. Mas em tudo, ele se prostrou e se entregou. Em tudo, Ezequias disse: Senhor, os meus planos são outros, mas eis-me aqui, está tudo bem. E ele chora, e chora muito. Essa foi a vida de um homem marcado por uma adoração. Puxa na tua memória agora alguém que você tem como reto perante o Senhor. Por que eu estou falando para você só puxar na tua memória? Porque talvez você traia a compreensão dos demais, né? Se eu falar para o Renato, puxa na tua memória, e ele não vai me colocar, eu vou ficar chateado com ele. Por isso que você só vai ter com você. Puxa na tua memória alguém que você vê que é um cara reto, um homem ou uma mulher, mas que olha, ali tem intimidade, tem planos na vida, tem projetos para amanhã, não quer sair daqui, não agora. E assim era a vida de Ezequias, que caminhou claramente dentro dessa perspectiva de só dizer para Deus, diante de um trauma seríssimo, eis-me aqui. E um detalhe, só para tornar mais real o nosso comprometimento com a história de Ezequias: não é que ele sofreria um acidente, ele estava bem, ele estava mal, ele padecia de uma doença mortal. É como se ele tivesse o câncer, é como se ele tivesse uma doença que o maltratasse, é como se ele tivesse um vírus que tirasse de suas narinas o fôlego de vida. É como se ele estivesse internado num hospital, e mesmo com todo o mecanismo do homem, ele não conseguisse mais ter o respirar. Então nesta trajetória havia sofrimento, e a resposta de Ezequias: eis-me aqui. Que homem fantástico. Dando um pulo na história e saindo do viés de Ezequias, trazendo a palavra de Deus para um homem mais contemporâneo, poderia assim dizer, encontramos Paulo, o apóstolo. Qual era o comportamento, ou quem era Paulo?
Resumindo claramente, a primeira carta de Coríntios diz que Paulo, olha o quão especial foi esse homem. Paulo foi um apóstolo que não foi escolhido por homens, mas foi escolhido por Deus. Uau! Quem é esse? Quem é esse do qual fez Deus descer do céu, vir para a terra e chamá-lo em separado para uma jornada única e extraordinária? O seu nome, Paulo de Tarso. Um homem que antes desse chamado perseguia, maltratava e aprisionava as pessoas, mas depois de ser tocado por Jesus Cristo, olha que interessante, Jesus não mais estava aqui. Jesus não mais estava na terra, ele já tinha ascendido, ele já estava do lado do Pai. Mas Jesus voltou para chamar Paulo. Não foi o Espírito Santo, foi Jesus. Que homem é esse? Que homem é esse? Um homem que ensinou na sua caminhada, que curou, um homem que serviu inegavelmente ao próximo, um homem que com constância entregava tudo o que tinha em favor das pessoas, um homem que declarou certa vez: olha, eu e em mim e por mim abundou o pecado, porque eu não me esqueço do que fiz, mas em nome de Jesus agora superabunda a graça. Esse era Paulo. Esse era Paulo. Qual é a perspectiva que me leva a crer na vida de Paulo? Que era um homem que não andava com traumas nem sofrimentos, até porque Cristo o veio, o chamou, ele tinha a inegável amplitude do Espírito Santo. Mas não foi assim. Semana passada, eu não me lembro quando, falava sobre a trajetória de Paulo em suas viagens, que estão descritas no livro de Atos. Depois você dá uma olhadinha, dá uma olhada no Insta, né? Tava olhando o Insta do Renato agora, a gente estava tentando mexer no Insta dele, depois dá uma olhada lá. Se foi bobagem, fui eu que fiz, perdoa o Renato. Mas depois dá uma olhadinha no Insta de Paulo de Tarso. Aí você vai falar, mas sério que ele tinha Insta? Não tinha, é uma referência. Dá uma olhada em Atos, lá tem os melhores momentos, os momentos mais marcantes de Paulo, das viagens que ele fez. É interessante, quando nós viajamos, nós batemos uma foto, né? A minha foto é só de casa e igreja ultimamente, não vou para lugar nenhum, mas a gente bate foto, né? Naqueles lugares legais, naquelas companhias gostosas. Paulo fez isso em Atos. Dá uma olhada lá. As viagens de Paulo foram marcadas por perseguição, por pedradas, por agressões de tal forma que pensavam que ele tinha morrido. A ira das pessoas era tão feroz contra aquele homem que ele tinha que sair fugido das cidades. E aí, mas Paulo fez um cruzeiro maravilhoso? Não, só que não, né? Paulo foi levado num navio como prisioneiro, e por quanto estava lá naquela embarcação, as fortes tempestades fizeram naufragar. Mas não, ele não morreu afogado não, porque Deus era com ele, sobreviveu para cair numa ilha e ser picado pela cobra. Misericórdia. E aí, vida que segue, para Roma, prisioneiro, processado, condenado. Assim foi a vida de Paulo. Mas quando ele estava perto da sua passagem, da elevação de nível, quando ele estava perto do cumprimento de sua sentença, ele traz uma frase que me mostra mais ainda quem é Paulo e por que Jesus veio para buscá-lo. Eu completei a minha carreira. Agora, Pai, eu guardo a minha fé, porque sei para onde sigo, para a coroa que me está prometida. Paulo não se cansava de adorar a Deus, mesmo diante dos maiores traumas, mesmo diante das maiores frustrações. Pastor Leandro levava desses dias uma passagem sobre Paulo, e ele mensurava que Paulo sofria tanto, que ele tinha dores parecidas com a dor de parto, por conta das pessoas que não aceitavam a salvação. Tamanho era o amor que ele tinha, mas ele não parava,
e se alegrava no Senhor em cada etapa vencida. Essa era a vida de Paulo. E a de Ezequias? Porque nós paramos num momento traumático, né? Ele com o rosto virado para a parede e chorando muito, só pedia para Deus se lembrar dele. Continuar a história de Ezequias, e depois você pode continuar lendo no capítulo 20. O Senhor ouviu o clamor de Ezequias, o choro daquele homem, e o profeta já estava longe. Isaías já tinha saído praticamente da cidade, e eis que Deus vem e fala: Isaías, volta lá, fala de novo com Ezequias, porque eu ouvi o clamor daquele homem, e eis que trago cura, e trarei para aquele homem mais 15 anos de vida. Avisa ele lá. E aí Isaías volta e avisa o rei, e ele tem a cura, e por 15 anos continua adorando ao Senhor. O que esses homens me ensinaram? A tão e somente dizer para Deus: muito obrigado. É o que nós falávamos hoje, né, Renato? O que esses homens me ensinaram é dizer nas minhas orações: Deus, eis-me aqui, e está tudo bem, está tudo bem, porque eu quero caminhar continuamente com este provedor da vida, porque eu quero continuar caminhando com aquele que mesmo diante do meu choro me traz a certeza de um amanhã melhor, porque eu quero caminhar com aquele que mesmo vendo o mundo me maltratar, ele me coloca no colo e docemente me diz: filho, está tudo bem, estou contigo. Jesus, antes de sua ascensão, disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Renato, obrigado. É que fazia tempo que eu não chorava diante de uma pregação. Aqui vai vida, hein? Mas saibam que esse choro é de agradecimento, é de alegria, porque Deus está trazendo na minha memória a certeza de que Ele é comigo, de que existe uma frase que Ele disse para o seu filho Jesus: eis aí o meu filho amado. Mas como sou eu herdeiro de Cristo, oh glória a Deus por isso, essa frase hoje é dirigida para a minha vida. Deus olha lá de cima e fala: Vagninho, meu filho amado. E isso não é motivo para eu agradecer? O Criador do céu e da terra, aquele que disse: haja luz, e a luz veio, aquele que pôs todos os animais, aquele que fez tudo acontecer, do seu alto trono, hoje Ele olha para minha e para a tua vida e te chama de filho amado. Isso é bom demais. Passados os 15 anos, Ezequias morreu. E o mais da sua história, como diz aqui a palavra, estão contados nos livros. Paulo, depois de dar essa frase, foi levado, e pelo que dizem os historiadores, ele foi decapitado. Viveram em plenitude tudo o que podiam, para a honra e glória do Senhor. A grande pergunta que eu tenho hoje é: e eu? Tenho vivido em plenitude para a honra e glória do Senhor? Jesus Cristo diz que nós deveríamos nos esvaziar, se quisermos, lógico, seguir com Ele, nos esvaziar, carregar a nossa cruz e seguir adiante. Mateus 16. O que
que significa se esvaziar. Significa dizer para Deus: eis-me aqui, está tudo bem. Quando de verdade eu disser eis-me aqui, não estarei mais sozinho neste mundo. As doenças não maltratarão mais a minha alma e o meu espírito, machucarão o meu corpo, mas está tudo bem. As inconstâncias do mundo não farão com que minha nau venha a naufragar. Pelo contrário, me levarão mais firme e forte para o meu único objetivo, que é adorar ao Senhor. E você? Qual é a tua oração? Eis-me aqui, que assim o seja. Pai, nós te agradecemos por nos dar a possibilidade de relembrar a história destes homens, aprendendo com eles o significado sincero e verdadeiro do eis-me aqui. Te agradecemos, Senhor, pela história de Ezequias, que não usou o Senhor das coisas externas para justificar o hoje, mas pelo contrário, fez do hoje um momento de adoração ao teu nome, vivendo claramente o presente que vem de ti. Te agradecemos, ó Senhor, pela vida de Paulo, que tinha espinho na carne, que clamava para que esse espinho viesse a ser tirado, mas que entendeu quando o Senhor disse que a tua graça lhe bastava, e seguiu adiante, honrando e glorificando o teu nome, mesmo diante de tantas turbulências, frustrações, mesmo diante de tanta dor, continuou firme contigo. O que isso me traz, ó Pai? Me traz a certeza de caminhar com a tua palavra, me traz a certeza de caminhar segundo o teu querer, não mais, Senhor, seguindo pelo que dizem falsos profetas, não indo atrás das bênçãos, mas indo atrás do Senhor, não querendo mais a cura, mas querendo a salvação, não mais, Senhor, me importando com o meu eu, mas querendo fazer com que mais pessoas venham a declarar honras e glórias ao teu nome, através de Jesus. Senhor, que eu possa verdadeiramente completar a minha carreira, tal qual Paulo. Senhor, me esquecendo das coisas que para trás ficaram, mas olhando para o amanhã e para o adiante, para o meu alvo, que é Cristo Jesus. Que eu possa ser, Senhor, verdadeiramente um filho amado, um filho que ama, um filho que segue conforme as orientações do Pai, que és tu. Guarda-me, Senhor, para que nada venha a esmorecer a minha vontade de te servir, pelo contrário, que mais e mais eu seja direcionado para isso, que as turbulências do mundo, que as turbulências das pessoas, que nada venha a afetar, Senhor, a minha firme vontade de seguir adiante contigo. Eu te agradeço, ó Senhor, porque és mais, és tudo, és o princípio e o fim, és a nossa base, és a nossa fé. Guarda, Senhor, a cada um de nós, para que possamos caminhar, Senhor, sempre segundo o teu querer, e que nada, nem ninguém nos afaste deste plano. E haverá um dia, Senhor, aonde vamos completar sim a nossa carreira, e que possamos então dizer: Pai, guardamos aqui a nossa fé, seguindo firmemente para a coroa que nos está prometida, e que tudo isso seja feito, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Meu irmão, que vocês tenham uma semana de redobrada bênção, que vocês tenham uma semana de intimidade com o Criador, que vocês não se esqueçam de quem Ele é e o que Ele faz através da tua vida, que você caminhe firmemente com passos de fé, e que as doces consolações do Espírito Santo, que o amor de Deus Pai e que o completo viver de Cristo venha a ser na tua e na minha vida, hoje e para todos sempre. Amém. Me leva pra cá.